Boa noite, criançada, aqui é o Tio Aro mais uma vez com vocês. E a gente veio mais uma vez nesta noite contar uma historinha para que fiquem dentro do coração de vocês. Neste momento eu quero chamar vocês a entrar em oração comigo para a gente pedir a Deus para que venha abrir o nosso coração para entendermos a sua mensagem. Então vamos orar nesta noite. Feche seus olhinhos, junte as suas mãos e ore. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, Todo-Poderoso, neste momento, Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, abrir o coração de cada criança, meu Deus, para que a Tua palavra, meu Deus, seja plantada, Pai, dentro desses corações, Pai. E cresça, Senhor Jesus, como uma árvore, meu Deus, e dê bons frutos para o Teu reino. Senhor, nos ensina, meu Deus, a compreender esta mensagem, Pai. Usa-me, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para levar, Papai, esta mensagem, Pai, aos Teus pequeninos. Obrigado de já, meu Deus, pela oportunidade em que me destes. Sou muito honrado, Pai, pela essa oportunidade. E em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois então, criançada, viemos falar um pouco hoje para vocês sobre a salvação. Mas vocês devem estar se perguntando, ser salvo de quê? Para que a gente precisa ser salvo? Por isso a gente precisa contar um pouco da história do início. A Bíblia nos fala que no princípio fez Deus os céus e a terra. Ou seja, Ele criou o nosso mundo, era tão bonito o nosso mundo. E era uma coisa maravilhosa, onde tinha pássaros, tinha animais bonitos. E Deus, quando concluiu a sua criação, Ele resolveu fazer o homem, ou seja, as pessoas. Ele resolveu fazer as pessoas e Ele fez as pessoas parecidas com Ele. Aí, quando, em determinado momento, o ser humano desobedeceu a Deus, caiu em tentação. E tudo que Deus fez já não se tornou mais perfeito, já não se tornou mais bonito. E o mundo começou a ficar sujo a partir de então. Começou a ficar ferido, começou a ficar desapontado com o próprio homem por causa do pecado. E é por isso que Deus, quando houve a queda do ser humano lá no Jardim do Éden, em que ele desobedeceu ao homem, ele falou que ainda da mulher nasceria um homem em que uniria ele novamente com os seres humanos. Porque o nosso Deus é santo, ele não compactua com o pecado. Mas você deve estar se perguntando, mas Tio Aaron, o que é o pecado? O pecado é desobediência, é desobedecer à mamãe, é mentir, é falar palavrões, coisas que não podem, porque Deus não se agrada disso. Pois então, Deus falou que nos daria uma nova oportunidade. E aí, foi aí que Ele falou que criaria um lugar para a gente. E vocês estão vendo aqui uma capa amarela, mas por que essa capa amarela e não tem nada escrito nela? Eu quero falar que nesta capa, esse amarelo aqui representa o que Deus tem preparado para a gente, para os que vão ser salvos pelo nome de Jesus. Pulando esta parte, aqui, esse preto, este coração triste, foi como ficou o nosso coração depois que os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós, entristeceram Deus. E a gente, longe de Deus, a nossa vida não tem sentido. Por isso que nosso coração chora, fica sujo, cheio de ceboseiras e de coisas que não agradam a Deus. Por isso a gente deve a cada dia buscar a presença de Deus para que Ele venha com o seu Espírito e transforme tudo isto que é ruim em coisas que é bom. Mas como Ele vai transformar o que é bom no que é ruim? Você deve estar se perguntando. Ou transformar o que é ruim no que é bom. Aí foi o momento em que Ele enviou o seu Filho, da promessa que Ele falou lá no início, que ainda da mulher viria uma pessoa, viria o seu filho, viria alguém que nos uniria novamente com Deus. E aí que uma pessoa justa, uma pessoa santa, que eu quero apresentar para vocês neste momento, este homem, ele não teve pecado nenhum. Este homem foi puro, foi santo, ele não desobedeceu à mamãe, ele não teimou com o papai, ele fez apenas o que agradava ao coração de Deus. E Deus se orgulhou dele. E Deus gostou da obra que ele fazia. E Ele tanto nos amou que deu a sua própria vida. Ou seja, Ele morreu. Ele foi apregado nesta cruzinha aqui, ó, porque as pessoas não acreditavam nele, não acreditavam que Ele era o nosso Salvador naquele momento. Mas aí, pessoas puderam ver que nele não tinha culpa alguma. Ele falou que viria para os seus, mas os seus não o receberam. E a gente está aqui aproveitando da graça que Ele nos deu. A gente era apenas pessoas perdidas no mundo, sem direção. A gente já estava condenado por causa dos nossos antepassados. Mas
pela justiça dele, pela santidade dele e pela injustiça que fizeram com ele, foi o que nos deu o direito à salvação. Mas o que era a salvação, Titiuara? A salvação é quando a gente está afastado de Deus, que a gente está condenado a um destino ruim. E eu queria chamar uma criança aqui para fazer uma pequena demonstração para vocês. No início, o ser humano era assim, ó, pertinho de Deus, como se eu fosse Deus e ela fosse as pessoas. E aí, quando ela desobedeceu a mim, entristeceu o meu coração, e ela teve que se afastar de mim, ela ficou longe de mim. Mas dado o momento, veio este homem aqui. Este homem aqui pagou o preço, pagou, o sangue dele limpou o coraçãozinho dela que estava sujo, o coraçãozinho dela que estava desse jeito aqui, ó. E aí veio este homem chamado Jesus, que ele uniu a gente novamente. Ela aceitou o sacrifício dele e ele purificou ela, porque ela já não era mais digna, mas ele nos fez digno da salvação. Pode ir, né? Obrigado. Então, crianças, vocês devem entender dia após dia que o sangue de Jesus, este lugar vermelho, este lugar que era vermelho como o carmesim, este sangue, nos foi necessário ser derramado para que a gente ficasse desse jeito, olha. Nossa, mas que branquinho, que bonito este coração, não é, criançada? Tão branquinho, tão bonito. Isso foi quando Jesus pagou. Para isso, primeiro houve que derramar sangue, porque ele era justo, a gente não era. Ele tinha que morrer para que a gente fosse justo. Mas ele morreu e agora ele está morto, Titiuara. Não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele veio aqui, ó, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele tem a chave de todos os lugares, mas ele disse que voltaria novamente para cumprir a promessa que ele nos deu de morar com ele novamente, com aqueles que o aceitam, com aquelas pessoas que não mentem, aquelas pessoas que não pecam contra a santidade com Deus, que obedecem as suas ordens superiores, a mamãe, o pastor, o papai, o tio, a tia, e a pessoa que está sempre buscando estar na presença de Deus para que fique branquinho. Então, crianças, para que os corações de vocês fiquem assim, branquinho, alvo como a neve, vocês precisam se arrepender, vocês têm que deixar a tristeza que habitam nesse coração velho, vocês precisam se arrepender, vocês precisam orar para Deus, vocês precisam jejuar, vocês precisam ler a sua palavra. E depois disso, mas eu só preciso isso. Não, a gente precisa se alimentar.